Fala pessoal, Daniel Freitas do canal Seu Investimento, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar de 5 erros que você não deve cometer quando for montar a sua carteira de investimentos. Mas antes, quero pedir sua ajuda, se inscreva aqui no canal, no botão abaixo, ative os sininhos da notificação e toda vez que tiver conteúdo novo você vai ser avisado e também deixe o seu like se você gostar do conteúdo. O primeiro erro é aquela pergunta: qual o melhor investimento? Pois bem, não existe o melhor investimento. Um ponto que a gente tem que entender quando a gente começa a investir, que não é o investimento que é o melhor. A gente precisa entender primeiro quais são os nossos objetivos com aquele investimento. Quais são os nossos objetivos em investir o nosso dinheiro. Ponto. Entendendo essa situação, a gente vai procurar dentro do mercado quais os investimentos que se adequem a essa nossa necessidade. Muitas pessoas fazem o contrário. Vê um investimento que tem uma rentabilidade muito boa e quer colocar dentro da sua carteira de investimento sem simplesmente saber quais são os seus objetivos. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é os nossos objetivos, entender o porquê a gente quer investir e dessa forma pegar os investimentos que tem no mercado, estudar os investimentos e alocar ele conforme as nossas necessidades. Qual o melhor investimento? Não existe essa pergunta, deixe isso de lado. Você precisa entender qual o investimento que vai se adequar às suas necessidades. O segundo erro que muitas pessoas cometem é a não diversificação. E o que é diversificar, Daniel? É você colocar o seu dinheiro, o seu investimento em diversos ativos. Por exemplo, na renda fixa investir em um CDB, em uma LCI, e até mesmo quando for montar a reserva de emergência, não diversificar em CDBs distintos para que um dia exista algum problema num banco que você tem a sua reserva toda montada lá, o dia que tiver problema nesse banco, você não vai conseguir tirar. Eu faço diversificação de investimentos, no caso da reserva de emergência. Eu coloco meu dinheiro em alguns bancos, não são muitos bancos, tá? Bancos que eu consigo controlar para que, se acaso algum desses bancos der problema, no outro eu vou ter uma solução e vou conseguir retirar o meu dinheiro. Mas para a montagem da carteira de investimentos, é também primordial fazer essa diversificação de ativos, sendo na renda fixa ou também na renda variável, investindo em ações, fundos imobiliários e outros tipos de ativos. E dentro desses ativos, por exemplo, dentro das ações, você colocar o seu dinheiro em diversos investimentos, em diversas empresas. Diversificar dentro das ações também, dentro dos fundos imobiliários e assim por diante. É importante manter a diversificação para proteção da carteira. E evite também você fazer diversificação demais, porque se você perder o controle, infelizmente você pode e vai perder dinheiro. Terceiro erro que eu vejo muitas pessoas cometendo são gastos pequenos nos investimentos. Hoje em dia, com essa facilidade que a gente tem de transferência de dinheiro pelo Pix, essa facilidade que veio para revolucionar o mercado de transferência bancária, a gente não gasta dinheiro com isso. Mas ainda existem bancos que cobram TED. Os bancos digitais eles nem cobram TED mais, TED ou DOC. Mas alguns bancões, vamos colocar assim, ainda tem essas tarifas. E tem pessoas que têm medo do Pix e fazem transferências via TED, via DOC, pagando. Então, por exemplo, suponhamos que você vai fazer um investimento de R$100 na sua corretora. Você vai tirar o seu dinheiro, vai mandar para a corretora e para essa transferência usando o DOC ou a TED, por exemplo, você vai pagar R$10. Então, desses R$10, você já desconta nos seus R$100 investidos. Então, quer dizer que você já tem um custo de R$10, ou seja, de 10%. Então, para você conquistar esses 10%, com a taxa Selic atual, vai demorar mais de 2 anos, porque a nossa taxa Selic hoje é 4,25%. Então, se você já teve um gasto de 10% ao investir R$100, com esse pagamento da TED ou do DOC, você vai demorar mais de 2 anos para equilibrar aquele investimento que você fez de R$100. Então, diminuir esses gastos, esses pequenos gastos, é extremamente importante para você começar a investir e dessa forma não ter essas perdas no início dos investimentos. E falando sobre taxa, o quarto erro são as taxas de corretagem e também as taxas administrativas que alguns investimentos têm, principalmente alguns fundos de investimentos que têm taxas administrativas. E as taxas de corretagem são os valores que são cobrados quando você faz movimentação dentro da Bolsa de Valores.
Algumas empresas cobram e também tem várias empresas no mercado que não cobram essas taxas de corretagem. Por exemplo, Banco Inter é uma empresa que não vai te cobrar taxa de corretagem quando você for comprar uma ação, por exemplo, ou um fundo imobiliário. Mas é importante você entender que quanto menos você gastar dinheiro com essas taxas administrativas, taxas de corretagem, melhor vai ser a sua capacidade de aporte e também você vai melhorar a sua rentabilidade. Porque se você está pagando uma taxa, o valor que está sendo investido, você já está descontando essa pequena porcentagem. A gente tem que entender isso. E não somente colocar o dinheiro lá e pagar. E entender que está tudo não ligado, né? Uma coisa não liga a outra, mas está tudo ligado, é tudo interligado. Então a gente precisa entender que quanto menos a gente gastar, melhor para os nossos investimentos. E o quinto erro, que é clássico, é o não conhecimento de mercado. É não entender como o mercado funciona, é não entender como os ativos funcionam, como as nossas taxas funcionam. Você precisa entender isso, por mais que seja básico, você precisa entender o que é uma taxa Selic, o que é IPCA, o que é CDI, o que é um CDB, o que é um LCI, quais são esses ativos, o que fazem, aonde é investido, quais bancos que existem, o que é taxa de corretagem. São básicos, pontos básicos que a gente precisa entender para investir. Não são bichos de 7 cabeças não, tá? É uma coisa muito simples que você precisa entender para que você consiga investir de forma assertiva e dessa forma melhorar a rentabilidade da sua carteira. Comenta aqui embaixo se você já cometeu algum desses erros ou se existe algum erro que eu não comentei aqui nessa lista. Deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer conversar com você e você também compartilhar a sua experiência conosco. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal que é extremamente importante e também não se esqueça de ativar os sininhos da notificação. Toda vez que tiver conteúdo novo, o YouTube vai te avisar. Te vejo em um próximo conteúdo, um forte abraço e até breve!